Olá pessoal, eu sou o professor Wallace, sou professor de matemática e professor também de física. Como eu já iniciei o meu projeto de estatística para leigos com a intenção de ajudar pessoas que não têm tanto domínio aí com a matemática a aprender estatística. Nós estamos dando início à terceira parte desse projeto. Lembrando que se ainda faltar algum conteúdo prévio, eu também já ofereci a primeira parte e a segunda parte também. Você pode estar assistindo aí quantas vezes você quiser ou achar necessário. Lembrando também, para quem já tem um pouco mais de experiência, que nós vamos chegar em conteúdos um pouco mais elevados, mas estamos iniciando passo a passo o nosso curso de estatística voltado aí para um público leigo. Okay? Nessa aula, na terceira parte do nosso curso, eu vou falar um pouquinho sobre medidas estatísticas de tendência central. Medidas estatísticas de tendência central, nós temos que lembrar o seguinte, que nós vamos pegar todas as informações da amostra e transformar ela numa única informação, num único número, num único dado, cuja essa informação tende ao centro das informações da amostra. Então, para isso, nós vamos conhecer um pouquinho de média aritmética, um pouquinho de mediana e um pouquinho de moda. Okay? Todas elas são medidas estatísticas de tendência central. Vamos iniciar falando um pouquinho de média aritmética. É a soma de todos os valores de uma variável x pelo tamanho da amostra. Pelo tamanho dá a entender que é a divisão de quê? Se eu pegar todos os dados da minha amostra, somar e dividir pela quantidade de informações que eu obtive, eu vou ter aí a média aritmética, ok? A anotação é esse x, conforme mostra a seta do mouse, com uma barra em cima. Então, toda vez que nós vemos esse símbolo na estatística, ele representa média aritmética. Da forma, para quem não entende esse símbolo que eu estou passando a seta do mouse, é o símbolo da somatória. Então, eu vou somar todos os números e dividir aqui o meu n, está representando o tamanho da amostra, quantos elementos eu tenho nessa amostra. Um exemplo um pouco contextualizado, eu acredito que não vai dificultar o aprendizado de vocês. Os conteúdos de 4 baldes de água são 3 litros, 5 litros, 2 litros e 1 litro. Se toda essa água fosse distribuída igualmente entre esses baldes, com quantos litros de água cada um ficaria? A resolução seria somar a quantidade, o volume, que essa água se apresentou no primeiro balde, 3 litros, que apresentou no segundo, 5 litros, no terceiro, 2 litros e no quarto, 1 litro. E dividir pela quantidade de baldes, que deu 2,75 litros. Pessoal, isso é uma média aritmética. Eu somei todos os valores, então no primeiro dado eu tinha 3, no segundo 5, 2 e no quarto e último 1. Okay? Então eu somei todos esses valores e dividi pela quantidade que ele se apresentou, pelo número pelo valor n, pelo valor de dados dessa amostra. Isso é uma média aritmética, como funciona aí para a renda per capita, são todas as rendas dividido pelo número de quem colaborou. Que na verdade não é bem assim, mas enfim, vamos falar de estatística. Mediana. A mediana é o valor central de um conjunto numérico ordenado dividindo a amostra em duas partes. Okay? É o número que está no meio. Eu coloco essas informações em ordem crescente, o decrescente pode ser também, e vejo quem está no meio. Vou ter a mesma quantidade para a esquerda e a mesma quantidade para a direita. Aquele número central eu chamo então de mediana, representado então pela letra M maiúscula e a letra E minúsculo. Um exemplo, lembrando o seguinte, que vai ter casos que essa amostra vai apresentar em quantidade ímpar e em alguns casos ela vai apresentar em quantidade par. Eu apresentarei 2 exemplos aí, um de cada. Exemplo A. A estrutura em centímetros dos 5 jogadores da equipe de basquetebol do nosso colégio são 184 centímetros, 179, 190, 181 centímetros e 178 centímetros. Então, o primeiro passo seria colocar essas estruturas em rol, ou seja, em ordem crescente. No meu caso, organizei do menor para o maior, de 178 a 190. Repara que a quantidade é ímpar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. O elemento que apresentou no meio foi 181, portanto a minha mediana é 181 centímetros. Repare que eu tenho 2 dados inferiores à esquerda, de 181, e 2 dados superiores à direita.
O 181 ficou exatamente no meio. Um outro exemplo, qual é a mediana em um conjunto com os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6? Então a resolução é a seguinte, coloquei em ordem crescente, já foi apresentado até no enunciado do problema, mas eu reforcei aqui. E como eu tenho aí uma quantidade par, eu tenho 6 termos, eu separei os dois do meio, ou seja, tendo 2 elementos à esquerda e 2 elementos à direita, ignorando esses dois, fiquei só com os do meio, que é 3 e 4. Somei esses dois valores e dividi por 2, que deu 3,5. Repara o seguinte, em casos que o número de elementos da amostra for uma quantidade par, for um número par, a minha mediana vai ser a média aritmética dos dois termos centrais. Então a minha mediana é 3,5, ok? Moda. Como o próprio nome sugere, quando eu digo que uma roupa está na moda, aquela roupa eu vejo em todo lugar. Aquele tênis laranja fluorescente está na moda, então em todo lugar que eu vou, seja no ônibus, no metrô, na igreja, no shopping, no cinema, eu vejo pelo menos alguém usando um tênis daquele. Ele aparece com mais frequência. Na estatística é a mesma coisa. Quando eu falo da moda na estatística, é aquele dado, aquele valor, aquele número que vai aparecer o maior número de vezes, ok? Com uma maior frequência. A notação é a letra M, conforme mostra a setinha no mouse, M maiúscula, acompanhado do O minúsculo aqui, ok? Então, 2 exemplos. No primeiro conjunto aqui, no exemplo A, eu tenho o número 1, 2, 3, 4. O número 1 aparece 2 vezes, ele aparece mais vezes do que o número 2, 3 e 4. Então, a minha moda, o MO, é igual ao número 1, porque aparece com uma maior frequência. Agora, no exemplo B, cada um dos elementos apareceu uma única vez. Eu tenho o número 1, 2, 3, 4, 5. Cada um deles apareceu uma única vez, não tem nenhum que sobressair, então não há moda. Repare que pode ter casos que a moda seja mais de um número e ter casos, como aí no exemplo B, que a moda não aparece nenhuma vez. Pessoal, eu quero deixar claro aqui que sou professor de matemática, trabalho em colégios particulares aqui na minha cidade, em São José dos Campos. Também dou aula de reforço. Meu foco no momento é ensino fundamental e ensino médio, mas também trabalho com matérias de ensino superior, tais como estatística, álgebra linear, cálculo diferencial e entre outras matérias, mas meu foco no momento está sendo fundamental e médio. Segue os meus contatos, eu agradeço esse momento que passamos junto e boa sorte aí nas suas provas e nos seus estudos, ok? Qualquer dúvida pode entrar em contato.